Jeremias 8, eu quero ler também em Jeremias 23. Aleluia. Todos encontraram o livro do profeta Jeremias, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8. Eu quero ler com você o verso 21 e o verso 22, e do capítulo 23, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico em Gileade? Porque, pois, não teve lugar a cura para a filha do meu povo. Agora vai no capítulo 23. Do mesmo livro. A partir do verso 22. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu cativeiro e do seu caminho da maldade, das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tiver um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito do valor do quebrantamento. O Espírito de Deus, irmãos, o Espírito Santo, já saiu sobre a terra e já começou os seus últimos atos sobre a terra, as suas últimas ações sobre a terra. Eu não sei se você entendeu o que eu te disse, eu vou repetir. Eu estava orando e o Espírito de Deus me disse essa palavra e me encheu de temor, e eu tremi, e o meu coração se apoderou-se de um temor muito grande, porque eu estava orando e o Espírito Santo me disse: o Espírito Santo já começou as suas últimas ações sobre a terra. Eu não sei se a igreja sabe, mas o Espírito Santo será retirado da terra um dia. Um dia o Espírito Santo já não estará mais aqui. E então aqueles que ficarem do arrebatamento da igreja, eu não quero falar sobre o arrebatamento agora. Eu estou preparando um seminário sobre isso. Provavelmente para o mês de julho. Mas eu quero falar a você, porque foi tão nítido o que o Espírito de Deus me disse ontem quando eu estava orando. O Espírito Santo já começou, não é que vai começar, já começou os seus últimos atos, as suas últimas ações sobre a terra. A minha Bíblia diz, irmãos, que vai
em que o Espírito Santo será retirado da terra, aonde aqueles que estiverem aqui já não sentirão a presença do Espírito Santo. E esta unção gostosa que você acabou de sentir, e esta unção maravilhosa que você acabou de compartilhar e ministrar no teu irmão, aonde ele falou em línguas e aonde ele dançou, chorou na presença do Espírito de Deus, já não vai mais haver. O Espírito Santo iniciou, amado, uma obra seletiva para o arrebatamento. O Espírito Santo já começou a selecionar aqueles que irão subir no arrebatamento. E eu quero convidar você a ter a sensibilidade no seu coração de ser alguém a quem o Espírito Santo possa ter acesso para fazer a obra da santificação e a obra da purificação, porque no arrebatamento só vai subir quem estiver santificado. E o Espírito Santo de Deus já começou, o Espírito de Deus já iniciou uma obra de santificação. Então quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. E ao que não é santo e ao que não é impuro, Jesus libera, vai pecar se você quer. Palavras do Senhor Jesus, não minhas. O Senhor Jesus assim, ó, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Mas quem não quer santidade, então vai para o mundo, porque pelo menos você vai gozar do mundo, de uma vez. Mas se você é alguém que tem a consciência da santidade, se você é alguém, amado, que está na unção do Espírito de Deus, se você é alguém, amado, que arde no seu coração por ser um com o Espírito de Deus, é tempo, amado, de você começar a buscar mais ainda. É tempo de você começar a dizer: Espírito de Deus, governa sobre mim. Espírito Santo, eis aqui a minha vida. Espírito Santo, purifica-me e santifica-me. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não há mais tempo de você querer colocar vida social paralela à vida espiritual ministerial. Já não dá mais tempo. Ah, eu sou do Espírito de Deus, mas eu tenho uma vida social muito ativa, então por conta disso eu vivo uma vida paralela. Não tem mais tempo para isso. E eu vim anunciar isso nessa manhã para você, porque o Espírito Santo de Deus já iniciou, querido. Já iniciou a obra seletiva do seu povo. O Espírito Santo de Deus já começou uma obra, amado, do Espírito, uma obra que vai nos levar a estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que isso é muito sério. Que isso é muito sério, porque o Espírito Santo, amado, chegará um dia em que ele será retirado da terra. E eu pergunto a você, o que impede Deus de fazer isso? Nada. Quando nós lemos estes textos, parece que está tão distante. É quando nós olhamos para as notícias, né? Nós olhamos para os noticiários do mundo e nós achamos, vemos aquelas mazelas e aquelas coisas que acontecem com os outros e nós achamos que nunca vai acontecer conosco, não é assim? Nós vemos coisas que acontecem, acidentes que acontecem, roubos que acontecem, assaltos que acontecem, e nós sempre achamos que isso nunca poderá acontecer conosco, não é assim? O Senhor Jesus nos diz assim: olha, se o pai de família soubesse o dia que o ladrão vem para roubar a sua casa, ele ficaria preparado e naquela noite ele nem dormiria. Mas nós sempre achamos que o ladrão nunca vai tentar roubar a nossa casa. Nós sempre achamos que nunca vai acontecer conosco. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós sempre achamos que não é para esta geração. Quando nós falamos da retirada do Espírito Santo, nós sempre pensamos: nós temos tempo, porque o andar das coisas, e alguns até se pegam em termos teológicos, para dizer ainda não é para esse tempo. Eu quero te dizer que Deus não está preso a termos teológicos. Deus não está preso a termos teológicos. Homens que são ousados até em fazerem cálculos e a dizerem: mas se o evangelho do reino for pregado, então o fim virá. Mas se o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, então o fim não virá. E nós temos notícia de que ainda existem povos não
alcançados, então logo nós temos muito tempo. Ora, querido, não seja nécio. Ora, querido, não seja alguém desplicente, alguém relaxado com relação a isso, porque o Espírito de Deus pode ir para o céu hoje, o arrebatamento pode acontecer agora. Mas o Senhor está falando aqui através do profeta, e o profeta chora, o profeta Jeremias, ele chora e fica perplexo pela situação espiritual de um povo que se chama povo de Deus. E eu quero falar com você nesta manhã sobre a situação espiritual de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Um povo que vive como se Jesus não fosse voltar hoje. Um povo que vive como que se estas coisas fossem para a próxima geração. Eu tenho para o meu espírito que não passará dessa geração. Eu tenho no meu espírito que não passará dessa geração. E às vezes, amado, nós pensamos, mas vai dar tempo, tem muitas águas para rolarem, tem muitas coisas ainda para acontecerem, até que venha o fim. Eu quero te dizer que o fim está mais próximo do que você pensa. Diga para o irmão que está do seu lado, o fim está mais próximo do que você pensa. O profeta chora por causa da condição espiritual de um povo. Ele olha para um povo e ele diz, Senhor, por que esse povo não se quebranta diante do teu altar? Por que esse povo não se quebranta diante do Senhor? Eu quero declarar para você que de tempos em tempos é necessário nós reavaliarmos a unção e a visão. De tempos em tempos, querido, nós temos que fazer uma autoanálise. De tempos em tempos, nós temos que olhar para nós mesmos, parar de apontar um pouco para o fulano, parar de olhar um pouco para o erro do outro. Mas o pastor fulano errou, mas o irmão ciclano também. É tempo de nós pararmos de olharmos para o erro do outro e começarmos a olhar e avaliar a nossa vida, a olharmos como está a unção de Deus em nós, a visão que o Espírito de Deus nos deu, como é que nós estamos nela. Estamos desenvolvendo tudo aquilo que o Espírito de Deus nos deu para desenvolver, ou simplesmente nós estamos vivendo por viver, com um rótulo, com um título de alguém que é cristão. Ele olha, o profeta olha e ele começa a chorar, porque o povo está num estado espiritual de dormência. O povo está num estado espiritual, amado, que eles já não sentem que é com ele que Deus está falando. Eles já não sentem que é com ele que o Espírito Santo quer trabalhar. E eu venho nesta manhã dizer para você que é com você que o Espírito Santo quer trabalhar. É com você que o Espírito Santo quer fazer uma parceria. É com você que o Espírito Santo, amado, tem uma obra. É através da tua vida que ele quer realizar feitos, prodígios, sinais e maravilhas. Que não passe esta geração sem que nós vejamos a glória dos céus descer sobre nós. É com você que o Espírito Santo de Deus conta. Quantas vezes nós repassamos isso para o outro, quantas vezes nós olhamos e dizemos, é você que Deus quer usar, olha o potencial que aquele irmão tem, olha o potencial que aquela irmã tem. Está enterrando o talento, está enterrando os dons, mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus está chamando você para reavaliar a visão. De tempos em tempos, querido, nós precisamos de um renovo. Diga ao irmão que está do seu lado, nós precisamos de um renovo. O renovo, amado, é uma obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. De tempos em tempos nós precisamos ser renovados. De tempos em tempos nós precisamos ser analisados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer para você que se não houver um quebrantamento, se não houver um quebrantamento, não há obra do Espírito nas nossas vidas. O profeta, quando ele está chorando, ele diz, por acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade era a terra do bálsamo, querido. Gileade era a terra onde havia propriedades de cura, e o povo espiritualmente não estava curado. Por acaso não há médico em Gileade? Por acaso não há bálsamo em Gileade? Então por que o meu povo anda nessa condição espiritual? Por falta de quebrantamento.
Quando, amado, eu não tenho, quando eu não estou quebrantado, eu não consigo olhar para mim mesmo, eu só consigo avistar o outro. Quando eu não estou quebrantado, irmão, a minha vida, é como se ela se tornasse invisível. Eu só consigo enxergar a vida do irmão, eu só consigo enxergar os atos do irmão. Mas quando eu estou quebrantado, irmão, tudo à minha volta é como que se desaparecesse e eu entrasse em evidência diante de Deus. Você entende isso, amém? E quando eu digo eu, não estou falando do meu ego, eu estou falando do meu ser, da minha existência. Eu sou um ser. E esse ser precisa ser avaliado diante de Deus. Esse ser que sou eu, ele precisa de tempos em tempos passar por uma avaliação diante do Senhor. Eu quero te dizer que você não está, amado, numa aposentadoria espiritual. Diga para o irmão que está do seu lado, eu não sei se ele vai gostar de ouvir isso. Diga, você não está numa aposentadoria espiritual. Não, você não está. É tempo, amado, de reavalizarmos o que nós temos, o que nós temos feito para Deus, como que nós temos vivido para Deus, quanta vazão eu tenho dado ao Espírito Santo, quanto lugar eu tenho dado ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado quanto na minha vida, o quanto que eu tenho sido espiritual. Nesta manhã a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você. Quanto que eu tenho sido espiritual? Quantos jejuns eu tenho em minha vida? Quanta meditação na palavra de Deus eu tenho? Quanto eu tenho dobrado o meu joelho? Quanta singeleza de coração e verdade tem havido em mim? Quanta verdade há em mim? Quanta verdade há em mim nos meus atos? Quanta verdade há em mim no que eu faço? Quanta verdade há em mim no que eu falo? Quanta transparência há em mim quando subo nesse altar? Quanta transparência há em você quando senta aí nessa cadeira? Quanta transparência há em você quando ergue as mãos aos céus e diz: Tu és santo? Quanta verdade há no que você fala para Deus? Quanta verdade há nisso, irmãos? De tempos em tempos eu preciso de um chacoalhão do Espírito. De tempos em tempos eu preciso de um renovo de Deus. De tempos em tempos eu preciso que o Espírito Santo venha e diga a unção em Gileade. De tempos em tempos eu preciso que o Espírito de Deus me diga a médico em Gileade. De tempos em tempos eu preciso corrigir a rota. Eu não sei se você sabia, mas a nossa perna direita, ela é alguns centímetros ou milímetros maior do que a nossa perna esquerda. Não sei se você sabia disso. Até o teu pé, um é maior do que o outro. Se você não sabia disso, não fica assustado, você não é aleijado. Foi Deus que fez assim. Alguns milímetros, um pé seu aí é maior do que o outro. E isso causa um desequilíbrio no teu andar. Se te soltarem numa terra, num deserto, e é por isso que você precisa de uma bússola. Nenhum ser humano consegue andar retamente sem uma bússola. Nenhum. Você pode soltar o cara mais experiente. É por isso que nós estudamos as estrelas do céu quando nós não temos bússola, que nós seguimos lá o cruzeiro, né? E assim nós nos localizamos. Se te soltarem numa rota, amado, e dizer assim, vai reto, vai ser engraçado. Porque se a rota for muito grande, você vai acabar saindo no mesmo lugar. Você vai acabar andando em círculos. De tempos em tempos, é necessário, eu preciso de um renovo do Espírito de Deus. Eu preciso avaliar a visão. De tempos em tempos, eu preciso parar de olhar para os outros e olhar para mim mesmo. Porque eu posso ir de pouquinho em pouquinho. Irmãos, é milimétrico, tá? Começa milimetricamente. A sua perna vai puxando. Vai puxando. E aquilo que começou com 1 milímetro, com 10 quilômetros, já está 10 centímetros para a esquerda. Mas o que é 10 centímetros? Vai andando. Vai andando. E esses 10 centímetros daqui a pouco já é 10 metros. E daqui a pouco já é 1 quilômetro. E daqui a pouco já é 10 quilômetros de tortura no caminho. De tempos em tempos eu preciso consultar a bússola. Eu preciso dizer: Espírito Santo, eis-me aqui.
Espírito Santo, eu preciso me quebrantar diante de Ti. Irmãos, mas o homem que não é quebrantado, a mulher que não é quebrantada, ele não se permite ser avaliado pelo Espírito Santo, porque ele tem medo de ser encontrado reprovado, porque ele tem medo da correção do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Pai que ama, e porque Ele ama, Ele corrige. O homem sábio, a mulher sábia, não é aquele que se estriba, não é aquele que confia na sua própria sabedoria, mas ele sabe, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, que o homem que sabe alguma coisa, ele sabe que não sabe nada, porque tudo que ele sabe vem de Deus. Mas o homem que não tem sabedoria, ele pensa que sabe, mas ele não sabe coisa alguma. Esse homem não está quebrantado, ele está se afastando de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã e falar com você sobre o valor do quebrantamento. Às vezes, amado, às vezes uma arrogância toma conta das pessoas, e elas só para não dar o braço a torcer, porque diz, eu vou dizer lá que o irmão está certo, eu vou dizer lá que eu estava errado e o pastor estava certo, e elas não sabem que isso é uma obra do diabo, porque o diabo sabe que Deus só trabalha, amado, Deus só trabalha com quebrantado, Deus não trabalha com homens arrogantes. Deus insistirá no quebrantamento. Deus insistirá no quebrantamento do seu povo. Mas o diabo insistirá e investirá na resistência. Eu vou dizer de novo. Deus insistirá no quebrantamento do seu povo. O diabo investirá para que o povo de Deus resista. Porque o diabo sabe que Deus só trabalha com o quebrantado. Render-se ao Espírito de Deus é se entregar ao Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas convicções. Oh, quão enganoso é o coração do homem. Ah, o pastor diz assim, mas eu acho que é assim. O pastor diz assim, mas eu também tenho conhecimento da palavra de Deus, e eu decidi que eu vou viver assim. Isso é falta de quebrantamento. Espera aí, deixa eu ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu preciso parar para ouvir a voz do Espírito de Deus. Não importa, amado, se eu vou admitir que eu não estava certo. Não importa se eu vou admitir que eu estava errado, não importa. Porque isso só interessa para o diabo, que eu não admita que eu preciso de um renovo. Isso só interessa para o diabo, que eu não admita que eu estava errado nos meus atos e nas minhas ações. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Salmo 51, 17. Deus só trabalha com o quebrantado. É por isso, amado, que quando Deus vem, e nós lemos isso a semana, ministramos isso a semana passada. Quando Deus vem, adiante dele vem a peste, vem o fogo, vem a catástrofe. Por que que Deus faz isso, pastor? Para judiar? Não, porque Deus só trabalha com o quebrantado. Porque Deus só renova o quebrantado. Então, às vezes, a mazela que acontece, os males que acontecem nas nossas vidas, nos faz olhar, opa, tem alguma coisa errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? E aí eu me prostro diante do Espírito de Deus, e eu digo, Senhor, me avalia. Senhor, olha para a minha vida. Senhor, faz, Senhor, uma avaliação de mim. E quando eu deixo o Espírito de Deus fazer isso, quando eu permito que o Espírito do Senhor faça isso na minha vida, então, amado, eu estou me humilhando diante de Deus. Não importa que os seres humanos olhem para você e digam, venci, eu convenci ele. Não, não importa. Quando você, amado, muitas vezes vai pregar para alguém, se você impõe que você está certo e que a pessoa está errada, a tendência dessa pessoa é resistir o que você está falando. Quando você vai evangelizar, se você não se põe acima da razão, se você não se põe como certo e põe a pessoa como errada, essa pessoa passa a te ouvir. Porque isso é do ser humano.
Quebrantamento é necessário para que o Espírito de Deus trabalhe sobre as nossas vidas. Deus, querido, quer trabalhar comigo e com você na intimidade. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus quer trabalhar conosco na intimidade. Quando um homem e uma mulher se quebranta diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, o Espírito de Deus vai fazer uma obra pessoal com essa pessoa, vai ministrar nessa pessoa. Por que é que o diabo insiste na resistência? Insiste em fazer a pessoa resistir? Porque Satanás tem interesse que isso se torne público, para que isso seja uma vergonha para você. Você entendeu? Deus está nos chamando a um quebrantamento, porque quando eu me quebranto, amado, vai ser no sigilo, vai ser no secreto com Deus. Eu estou falando para vidas nesta manhã que precisam se quebrantarem na presença de Deus, porque quando eu me quebranto diante de Deus, Deus cura esta ferida. Porque quando eu me quebranto diante de Deus, Ele sara a minha vida ministerial, Ele sara o meu espírito. Mas quando eu não me quebranto, eu sou exposto à vergonha, e é tudo que Satanás quer. Portanto, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando, amado, de você fazer uma reflexão pessoal. Eu estou falando de você avaliar o tipo de pessoa que você tem sido, o tipo de crente, o tipo de irmão que você tem sido, porque tem pessoas que pensam que serem crente é só a minha vida com Deus e o resto que se dane. Não é assim. A Bíblia diz que há uma relação pessoal e transversal, há uma relação, amado, que é com Deus, na vertical e na horizontal, e com o meu irmão. É com Deus e com o meu irmão. A coisa não funciona dessa forma. Estou fechado com Deus e o meu irmão, vá para outro canto, vai te catar. Não é assim. Pastor, então até isso eu tenho que avaliar, principalmente isso. Porque a Bíblia diz que se eu digo que amo Deus, mas eu não amo o irmão que está do meu lado, essa declaração é mentirosa. Está lá em 2 João, em 1 João. Se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, essa declaração minha é mentirosa. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso, amado, ter uma vida de comunhão com o meu irmão. Para isso eu preciso ceder. Para isso eu preciso quebrantar. Para isso eu preciso me humilhar muitas vezes. Ai, pastor, você vai entrar por esse caminho? Sim, eu vou. É necessário nos humilharmos, queridos. É necessário entrarmos no quebrantamento, nos humilharmos para ver a obra do Espírito ser feita nas nossas vidas. É necessário lançar fora todo tipo de arrogância. É necessário lançar fora todo tipo de resistência, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na minha vida. Mas, pastor, como tudo isso começa? Quando eu me quebranto. Mas o diabo é tão sujo, irmãos, que o diabo perverte e inverte o conselho do Espírito Santo. E muitas vezes ele usa vidas que até parecem ser de Deus. Muitas vezes eles usam aqueles pseudos profetas. Jeremias está orando ao Senhor, e aqui no capítulo 23, que nós lemos por último, fala que o povo se desviaram do conselho do Senhor, do caminho do Senhor e das palavras do Senhor, e começaram a andar nos seus próprios caminhos. E eles começaram a se esconderem de Deus, mas ninguém se esconde de Deus. Começaram a andar e a confiar nas mentiras dos profetas desse século, que dizem sonhei, sonhei, quando não sonharam, que profetizam mentiras, e esses são profetas do engano do seu próprio coração. Homens que aprisionam pessoas, muitas vezes até falando que o Senhor falou, quando o Senhor não falou. Massageando, amado, massageando o ego das pessoas e dizendo, é Deus que está fazendo na sua vida. Você não tem que quebrantar coisa nenhuma.
você não tem que se humilhar coisa nenhuma. As pessoas precisam reconhecer que é Deus que está fazendo em você. E às vezes não é Deus que está fazendo. Às vezes está havendo uma resistência, você está resistindo Deus, porque Satanás tem interesse nisso. Satanás tem interesse que você resista a Deus. Satanás tem interesse, igreja, que você ofereça resistência ao Espírito Santo, que você não busque o renovo do Espírito de Deus. Profetas que falam do engano do seu coração, ao ponto de apostatar, ao ponto de trazer a apostasia à igreja. E muitas vezes a igreja se afasta do Espírito de Deus, porque quando você não se quebranta, você não consegue sentir a presença de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, sem quebrantamento não há presença de Deus. Sem quebrantamento não há unção de Deus. Pastor, quando é que eu percebo que não está havendo um quebrantamento? Quando está havendo uma resistência. Pastor, quando é que eu percebo que não está havendo um quebrantamento? Quando eu entro na igreja, irmão, eu saio da mesma maneira que eu entrei. Quando eu entro na igreja, amado, e eu saio do mesmo jeito, não houve quebrantamento. Quando eu, amado, não sinto que Deus está. Quando muitos estão pregando e anunciando, Deus está aqui, mas eu não sinto que Deus está aqui. Quando levantam as mãos e eu não sinto nada ao levantar as minhas mãos. Quando eu ouço a palavra de Deus e esta palavra também já não faz nada na minha vida. É porque não está havendo quebrantamento, mas eu quero profetizar nesta manhã. Eu quero profetizar nesta manhã que ainda existe uma igreja que chora. Ainda existe um povo que está chorando pela noiva. Assim como Jeremias que chorava e se quebrantava por aquele povo, ainda existe um povo que está clamando pelo Espírito de Deus. Ainda existe um povo que está dizendo, vem Espírito Santo. Ainda existe um povo que diz, trabalha em nós Espírito Santo. Ainda existe um povo que está dizendo, eu quero ser cheio desta unção e eu quero experimentar esta unção. Ainda existe um povo, amado, que não está vivendo por profecias. Ainda existe um povo que não está sendo enganado por sonhos ilusórios. A Bíblia diz, amado, que esses profetas fraudulentos, que têm impedido o povo de se quebrantar, porque eles dizem, o Senhor disse, haja paz. O Senhor disse que está tudo ok, você não precisa se quebrantar. Está tudo ok, você nem precisa de renovo, porque você está agradando ao Senhor. E ainda dizem, o Senhor disse. E ainda dizem, peso do Senhor. A minha Bíblia diz que eles dizem assim, peso do Senhor, no verso 34. Sabe o que é isso? O ministério do medo. O que existem profetas aprisionando pessoas no ministério do medo. E dizendo, olha, assim diz o Senhor, você continua aqui, viu? Porque no dia que você sair eu te amaldiçoo, te mando as 10 pragas do Egito, mais 10 por minha conta, e ainda vou pedir os intercessores liberarem mais 10. O que é isso, pastor? O ministério do medo. Ministério do medo que leva o povo para cativeiros. Ministério do medo que não faz um povo se quebrantar. Esse quebrantamento é falso. O Senhor diz, ai daqueles que estão furtando a minha palavra. Como é que alguém rouba a palavra de Deus? Escondendo o que Deus está mandando dizer. Sabe por quê? Porque eles dizem, o dízimo daquele irmão é bom. Se eu falar isso, ele vai sair. Então quer dizer que eu não vou falar. Irmão, amado do Senhor, assim diz o Senhor, tive um sonho com você. Sonhei que você estava cheio de riquezas e era nessa igreja. Sonhei, amado, você estava abençoando a obra de Deus de tal maneira. Então começa aí, faz um checão aí, entendeu? Estou sentindo. Irmãos, eu não estou inventando, está aqui na palavra.
Está aqui, ó, no capítulo 23. E quando alguém diz assim, quer saber? Eu vou fazer uma avaliação da minha vida. Eu vou procurar um renovo de Deus. E quando ele começa a buscar um renovo de Deus, isso não está cheirando bem. Parece que esse sonho não é profético. Parece que essa palavra não é uma profecia. Parece que você não é um profeta. Peso do Senhor. Está aqui no verso 34. Peso do Senhor. Você vai sentir o peso da mão de Deus, porque eu sou ungido de Deus. E aí a pessoa volta para a estagnação e não busca o renovo. E Deus está dizendo, eu estou levantando um povo que está chorando pela minha noiva. Eu estou levantando um povo que está se quebrantando de verdade. Um povo corajoso que está dizendo, Senhor, se precisa haver correção na minha vida, então me corrige. Um povo que está dizendo, Deus, eu quero a tua santidade, eu quero a verdade, eu não quero ser massageado no meu ego, eu quero que o Senhor diga, aqui é a tua verdade. Diga ao irmão que está do seu lado, irmão, a verdade liberta. Diga para o irmão que está do outro lado, a verdade liberta. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor diz assim, quando o profeta tiver um sonho, e esse sonho for da parte de Deus, então não te cala e fala. Quando uma profecia vier na tua boca, fala, mas fala com verdade. Deus está dizendo que existem sim sonhos que são proféticos, mas só diga que sonhei quando você sonhar de verdade. Deus está dizendo que existe sim palavras da profecia, mas só libere essa profecia quando eu, o Senhor, mandar. Não manipule a palavra. Verso 30 diz assim, eu sou contra os profetas que diz o Senhor. Diz o Senhor, quando eu não disse. Também diz o Senhor, eu sou contra os profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sabe por quê? Porque talvez se eu disser, irmão, você precisa se quebrantar na presença de Deus, eu vou perder o amigo. Então eu roubo esta palavra. Isso aqui é coisa muito séria. É um problema muito sério quando Deus me manda falar e eu não falo. E é um problema muito sério quando eu falo que Deus não mandou falar. Porque isso, amado, vai gerar uma resistência. Imagina você que o irmão está convencido pelo Espírito Santo que ele precisa de um conserto, que ele precisa se quebrantar diante de Deus, e de repente um profeta fraudulento diz assim, diz o Senhor, eu te amo, amado, tenho te agradado de ti. O cara diz, então Deus não se importa que eu estou fazendo isso. Então não há quebrantamento. Quem tem interesse nisso? O diabo. Satanás tem interesse nisso, porque não havendo quebrantamento, não existe renovo. Não havendo renovo, o crente que não é renovado em Deus pelo Espírito Santo, ele está fadado à morte espiritual. Eu preciso ser renovado de glória em glória, diz a palavra. Eu vou dizer uma coisa para você e eu quero que você guarde isso. Quando alguém liberar uma palavra de maldição para a sua vida e dizendo assim, no nome do Senhor, eu estou te amaldiçoando, eu vou pinchar uma maldição sobre a tua vida, você repreenda esse demônio no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor disse, nunca mais esse povo vai dizer que é peso do Senhor para aprisionar o meu povo. Um povo que conhece a verdade é um povo liberto. Um povo que é liberto não tem medo, amado, de passar pelo fogo. Um povo do Senhor que é liberto não tem medo de descobrir o que é que Deus tem para a minha vida, e se eu estiver na rota errada, Ele me corrigir. Um povo que é de Deus não tem medo.
Porque temor é uma coisa, medo é outra coisa, espírito do medo é demoníaco. E o espírito do medo não deixa você ser renovado. Mas o Senhor vai tratar com esses falsos profetas. O Senhor vai tratar com esses falsos profetas. Está aqui na palavra de Deus. E eu, como igreja do Senhor, tenho que dizer para você, irmão, é necessário o quebrantamento. É necessário que nesses dias você faça jejuns. É necessário que nesses dias você se prostre diante do Espírito. E diga: Deus, eu quero descobrir a tua vontade para mim. Deus, eu quero descobrir o teu querer para a minha vida. Que você possa, amado, avaliar isso sem arrogância. Que você possa avaliar isso, amado,